A ansiedade tem sido uma das maiores batalhas do coração humano nestes tempos. Vivemos numa época onde somos bombardeados com informações, cobranças, expectativas e incertezas a cada segundo. O próprio Jesus sabia que enfrentaríamos este desafio, por isso nos deixou palavras tão preciosas em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele nos ensina a não andarmos ansiosos pela nossa vida, pelo que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, pelo que havemos de vestir. E faz uma pergunta poderosa: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, nas contas a pagar, nos problemas de saúde, nos relacionamentos quebrados, perdemos de vista a grandeza do nosso Deus. Mas quando erguemos o olhar e contemplamos quem Ele é, tudo muda de perspectiva. A palavra nos convida a observar as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Não valemos nós muito mais do que elas? Esta verdade precisa descer do intelecto para o coração. Fixar os olhos em Jesus não é ignorar os problemas, mas é escolher olhar primeiro para aquele que tem todas as soluções. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele estava bem, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. No momento em que olhou para as ondas, para a tempestade ao seu redor, começou a afundar. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Estamos caminhando em fé, mas de repente desviamos o olhar para as ondas da nossa vida. As dívidas, as doenças, as desilusões, os medos do futuro. E começamos a afundar na ansiedade. Mas assim como Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, Ele está pronto para segurar-te hoje. O segredo está em manter os olhos fixos nele, não importa o tamanho da tempestade. Quando fazemos isso, experimentamos a paz que Ele prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. A ansiedade rouba o presente enquanto nos preocupamos com o futuro. Mas Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, aprendemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Isto significa que para este dia de 21 de janeiro de 2026, a misericórdia fresca, a graça suficiente, a provisão garantida. Não precisas carregar o peso de amanhã hoje. Não precisas resolver agora os problemas que ainda nem chegaram. Quando fixamos os nossos olhos em Jesus, aprendemos a confiar que Ele já foi adiante e preparou o caminho. A ansiedade sussurra: e se isto der errado? E se aquilo não funcionar? Mas a fé declara: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus, conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Hoje, escolhemos crer na promessa e não na preocupação. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor Jesus,
Tu conheces cada pessoa que neste momento ouve esta oração. Tu sabes exatamente o que está causando ansiedade em cada coração. Para alguns, é a situação financeira que parece não ter saída. Para outros, é a saúde que está fragilizada. Há quem esteja ansioso pelos filhos, pelo casamento, pelo emprego. Há quem carregue ansiedade por coisas que ainda nem aconteceram, mas que o medo já transformou em certeza. Pai, vem com teu poder quebrar cada cadeia de ansiedade. Liberta os cativos do medo. Traz clareza onde há confusão mental. Acalma os pensamentos acelerados. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que esta não seja apenas uma frase bonita, mas uma realidade experimentada hoje. Ajuda-nos a realmente soltar, a verdadeiramente entregar, a confiar de todo o coração. Perdoa-nos por tantas vezes dizermos que confiamos em Ti, mas continuarmos a carregar o peso sozinhos. Pai, fixa os nossos olhos em Jesus neste dia. Que não olhemos para a esquerda nem para a direita, mas mantenhamos o foco naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando as notícias tentarem roubar a nossa paz, que olhemos para Ti. Quando as contas vencerem e o dinheiro parecer insuficiente, que olhemos para Ti. Quando o diagnóstico médico vier desafiador, que olhemos para Ti. Quando os relacionamentos estiverem tensos, que olhemos para Ti. Tu és a nossa âncora na tempestade, o nosso refúgio no dia da angústia. Em Ti encontramos tudo o que precisamos. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez. A ansiedade quer que vivamos no futuro, preocupados com o que ainda não aconteceu. Mas Tu nos convidas a viver o presente, confiando que já tens o futuro nas Tuas mãos. Basta para cada dia o seu próprio mal, conforme Tu mesmo disseste em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Dá-nos a graça de não tomarmos emprestados os problemas de amanhã. Senhor, pedimos que enchas os nossos corações com a Tua paz neste momento, aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que esta paz seja como um rio tranquilo que flui dentro de nós, mesmo quando tudo ao redor pareça caótico. Traz descanso para as nossas almas cansadas. Traz refrigério para os nossos espíritos sobrecarregados. Lembramo-nos das Tuas palavras em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, vimos a Ti agora. Trocamos os nossos fardos pesados pelo Teu jugo suave. Trocamos a nossa ansiedade pela Tua paz. Pai, abençoa cada pessoa que está a lutar contra pensamentos ansiosos neste momento. Sabemos que a ansiedade não vem de Ti, pois Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, em nome de Jesus, repreendemos todo o espírito de ansiedade, de medo, de pânico, de angústia. Quebramos o poder da preocupação excessiva sobre as nossas vidas. Declaramos que somos livres em Cristo. Declaramos que a paz de Deus reina nos nossos corações. Declaramos que não seremos mais escravos do medo, mas filhos da promessa. Senhor, ajuda-nos a renovar a nossa mente com a Tua palavra, que possamos meditar nas Tuas promessas dia e noite, que a Tua verdade substitua as mentiras que a ansiedade tem plantado em nós. Onde a ansiedade diz, não vai dar certo, que a Tua palavra diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde a ansiedade diz, estás sozinho, que a Tua palavra diga, nunca te deixarei, nem te desampararei. Senhor,
pedimos pela saúde mental de cada pessoa. Sabemos que a ansiedade pode afetar não apenas o espírito, mas também a mente e o corpo. Para aqueles que sofrem com transtornos de ansiedade, que precisam de acompanhamento profissional, dá-lhe sabedoria para buscar a ajuda necessária. Não há vergonha em precisar de apoio. Abençoa os profissionais de saúde mental que trabalham para trazer alívio e cura. Mas, acima de tudo, que nunca esqueçamos que Tu és o nosso maior consolador, o nosso maior terapeuta, aquele que cura todas as nossas enfermidades. Toca agora mesmo cada mente atormentada. Traz clareza onde há confusão. Traz calma onde há agitação. Traz esperança onde há desespero. Que possamos experimentar a verdade de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai, neste dia 21 de janeiro de 2026, declaramos que vamos viver na tua presença. Vamos começar o dia contigo. Vamos caminhar contigo durante o dia. Vamos terminar o dia contigo. Em cada momento de ansiedade que surgir, vamos respirar fundo e lembrar-nos de quem tu és. Vamos declarar as tuas promessas em voz alta. Vamos cantar louvores ao teu nome. Porque a tua presença é onde encontramos plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente, conforme Salmo capítulo 16, versículo 11. Senhor, ajuda-nos a praticar a gratidão. Sabemos que a gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando contamos as nossas bênçãos, percebemos o quanto tu tens cuidado de nós. Então, agora mesmo, no meio das nossas preocupações, escolhemos agradecer. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela família, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento na mesa. Agradecemos pelas vitórias passadas que nos lembram da tua fidelidade. Senhor Jesus, lembramo-nos de quando os teus discípulos estavam no barco durante a tempestade, apavorados, enquanto tu dormias. Eles te acordaram gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? E tu te levantaste e repreendeste o vento e disseste ao mar: acalma-te, emudece. E fez-se grande bonança, conforme Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Senhor, hoje pedimos que fales a mesma palavra às tempestades das nossas vidas. Acalma as ondas da ansiedade. Emudece os ventos do medo. Traz bonança aos nossos corações agitados. Assim como disseste aos discípulos: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Também nos desafias hoje a crer mais, a confiar mais, a descansar mais em ti. Perdoa a nossa pequena fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança em ti. Que possamos dormir em paz, mesmo no meio das tempestades, sabendo que tu estás no barco conosco e que nenhuma onda pode afundar-nos quando tu estás presente. Pai, abençoa as nossas famílias neste dia. Que os nossos lares sejam lugares de paz e não de ansiedade. Ajuda-nos a não transmitir as nossas preocupações aos nossos filhos, mas sim a nossa fé. Que eles cresçam vendo pais que confiam em Deus, que oram em vez de se desesperar, que descansam em vez de se angustiar. Protege as nossas crianças da ansiedade precoce que tem afetado tantas vidas jovens. Guarda os seus corações e as suas mentes, que cresçam seguros do teu amor e da tua provisão. Senhor, abençoa os nossos casamentos, que a ansiedade não cause divisão entre os cônjuges. Que possamos apoiar-nos mutuamente nos momentos difíceis, orando juntos, buscando-te juntos. Onde a tensão por causa das preocupações financeiras ou outras pressões traz alívio e soluções. Ensina-nos a comunicar com amor e paciência. Que os nossos lares reflitam a tua paz. Senhor,
pedimos pelas nossas finanças. Sabemos que esta é uma das maiores fontes de ansiedade. As contas que vencem, as dívidas que parecem não ter fim, a sensação de que nunca é suficiente. Pai, Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Cremos nesta promessa. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Traz oportunidades de trabalho, de aumento, de bênção financeira, mas também ensina-nos a administrar bem o que já temos. Dá-nos sabedoria para gerir o nosso dinheiro com prudência. Livra-nos do consumismo e da ganância. Ajuda-nos a confiar que Tu és o nosso provedor, não o nosso salário. Que possamos ser generosos mesmo na escassez, sabendo que Tu multiplicas a semente do semeador. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego. Para aqueles que têm negócios em dificuldade, traz reviravolta. Para aqueles endividados, mostra o caminho da liberdade financeira. Pai, abençoa a nossa saúde. A ansiedade afeta o corpo de tantas maneiras. Insônia, problemas digestivos, dores de cabeça, tensão muscular. Senhor, cura os efeitos físicos da ansiedade. Restaura o sono daqueles que passam noites em claro preocupados. Traz descanso verdadeiro. Regula os sistemas do corpo que foram afetados pelo estresse crônico. Para aqueles que sofrem com sintomas físicos da ansiedade, traz alívio. Lembramo-nos de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e queremos honrar-Te cuidando bem dele. Ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis, alimentação adequada, exercício físico, descanso suficiente. Mas, acima de tudo, que possamos experimentar a cura que vem da Tua presença. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Estende a Tua mão curadora sobre cada corpo que precisa de restauração neste momento. Que a Tua paz traga saúde, não apenas à alma, mas também ao corpo. Senhor, pedimos pelos nossos relacionamentos. A ansiedade pode fazer-nos irritadiços, impacientes, distantes. Perdoa-nos por termos magoado pessoas que amamos por causa da nossa própria angústia interior. Cura os relacionamentos que foram danificados. Dá-nos sabedoria para pedir perdão onde necessário e para perdoar onde fomos feridos. Ajuda-nos a ser pacientes uns com os outros, compreendendo que todos enfrentamos batalhas invisíveis. Para aqueles que se sentem sozinhos na sua ansiedade, envia pessoas que possam apoiá-los. Levanta uma comunidade de fé ao redor de cada pessoa que precisa. Que a igreja seja verdadeiramente um lugar de acolhimento, onde as pessoas possam ser vulneráveis sem julgamento. Senhor, ajuda-nos a carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Que ninguém tenha que enfrentar a ansiedade sozinho. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia. Que possamos realizar as nossas tarefas com excelência, mas sem a pressão da ansiedade. Livra-nos da síndrome do impostor, do medo de falhar, da preocupação excessiva com o que os outros pensam. Dá-nos confiança nas habilidades que Tu nos deste. Ajuda-nos a fazer o nosso melhor e a confiar os resultados a Ti. Para aqueles que enfrentam ambientes de trabalho tóxicos, cheios de pressão e cobranças excessivas, traz alívio. Abre portas para mudanças, se necessário. Dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Que possamos trabalhar como para o Senhor e não para os homens, encontrando propósito e satisfação no que fazemos. Senhor, abençoa os nossos líderes e colegas de trabalho. Que haja respeito mútuo e colaboração. Que o nosso testemunho de paz em meio à pressão possa impactar o ambiente ao nosso redor. Senhor, pedimos pelos nossos sonhos e projetos. Às vezes a ansiedade vem de termos medo de dar passos de fé, de sair da zona de conforto, de arriscar. Dá-nos coragem para avançar quando Tu nos chamares. Ajuda-nos a discernir entre prudência e medo paralisante. Que possamos ser ousados na fé, confiando que Tu vais adiante, preparando o caminho.
Para aqueles que têm sonhos adormecidos por causa do medo, acorda esses sonhos. Sopra vida nova sobre os projetos que ficaram parados. Dá estratégias claras e portas de oportunidade. Mas também ensina-nos a confiar no teu tempo. Às vezes, a ansiedade vem de querermos apressar os teus planos. Dá-nos paciência para esperar, sabendo que tu fazes todas as coisas belas no seu tempo. Ajuda-nos a descansar no processo, não apenas no resultado. Que possamos desfrutar da jornada, não apenas do destino. Pai, abençoa a nossa vida espiritual. Que a ansiedade não nos afaste de ti, mas nos aproxime ainda mais. Que nos leve aos nossos joelhos em oração, não ao desespero. Ajuda-nos a desenvolver uma vida de oração consistente, onde possamos trazer todas as nossas preocupações diante de ti. Ensina-nos a meditar na tua palavra, encontrando nela conforto e direção. Que possamos memorizar versículos que nos fortaleçam nos momentos de ansiedade. Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Que o fruto do Espírito se manifeste em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Especialmente a paz e o domínio próprio que tanto precisamos. Que possamos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, incluindo o desejo de controlar tudo e de nos preocupar com tudo. Ensina-nos a render-nos completamente a ti. Senhor, lembramo-nos das tuas palavras em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tu não prometeste uma vida sem problemas, mas prometeste a tua presença em meio aos problemas. Prometeste paz no meio da tempestade. Prometeste vitória no fim da batalha. Ajuda-nos a manter esta perspectiva eterna. As aflições presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, Senhor, ajuda-nos a não perder o ânimo. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, sabendo que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Pai, abençoa cada pessoa que está a ouvir esta oração com uma revelação fresca do Teu amor. Que possam entender profundamente que Tu os amas com amor eterno, que nada pode separá-los do Teu amor, nem a ansiedade, nem o medo, nem as circunstâncias difíceis. O Teu amor é firme, constante, inabalável. Quando tudo ao redor parece incerto, o Teu amor é a nossa certeza. Quando tudo parece fora de controle, o Teu amor é o nosso controle. Senhor, que esta revelação do Teu amor expulse todo medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 18. Enche os nossos corações com a certeza de que somos amados, valorizados, cuidados por Ti. Que possamos descansar neste amor como uma criança descansa nos braços do Pai. Que possamos confiar neste amor mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. O Teu amor nunca falha. Senhor, declaramos que este dia 21 de janeiro de 2026 será diferente. Será um dia onde escolhemos a paz em vez da ansiedade. Um dia onde fixamos os nossos olhos em Ti em vez das circunstâncias. Um dia onde confiamos em vez de nos preocuparmos. Um dia onde descansamos em vez de nos angustiarmos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, conforme Salmo capítulo 46, versículo 1. Então não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, porque Tu estás conosco. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa esperança. Tu és tudo o que precisamos. Acalma agora mesmo cada coração ansioso.
fixa os nossos olhos em Ti. Enche-nos da Tua paz. Em nome de Jesus, declaramos liberdade de toda ansiedade. Declaramos paz que excede todo entendimento. Declaramos confiança inabalável em Ti. Pai, continuamos nesta atmosfera de oração, conscientes de que estás aqui conosco. Pedimos que guardes os nossos passos neste dia, que cada decisão que tomarmos seja guiada por Ti. Quando a ansiedade tentar tomar conta, lembra-nos de pausar, respirar e buscar a Tua face. Dá-nos sinais da Tua presença ao longo do dia, que possamos reconhecer a Tua mão agindo em nosso favor. Senhor, para aqueles que têm compromissos importantes hoje, reuniões decisivas, conversas difíceis, dá sabedoria e graça. Que as palavras certas venham às suas bocas. Que haja favor e compreensão. Para aqueles que enfrentam desafios específicos hoje, já conhecidos por Ti, vai adiante e prepara o caminho. Remove os obstáculos, suaviza os caminhos ásperos, endireita as veredas tortuosas, que ao final do dia possamos testemunhar da Tua fidelidade, que possamos contar histórias de como Tu intervieste, como Tu respondeste, como Tu cuidaste de nós. Senhor, abençoa aqueles que estão a enfrentar situações que parecem impossíveis, aqueles que não veem saída, que se sentem encurralados pelas circunstâncias. Lembra-os de que Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível a Ti. Abre caminhos onde não há caminho, faz provisão surgir de lugares inesperados, traz soluções criativas que nenhuma mente humana poderia imaginar. Tu és o Deus das surpresas agradáveis, das viradas sobrenaturais, dos milagres inesperados. Então, declaramos milagres sobre cada vida que precisa neste momento. Declaramos portas abertas, declaramos bênçãos derramadas, declaramos que a ansiedade dará lugar ao testemunho, que a preocupação dará lugar ao louvor, que o medo dará lugar à fé vitoriosa, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. Tu és o nosso Deus que nunca falha. Pai, pedimos que cures as memórias dolorosas que alimentam a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade presente está enraizada em traumas passados, em decepções anteriores, em feridas não curadas. Senhor, vai às raízes, cura profundamente, liberta cada pessoa de prisões emocionais do passado, que possam olhar para frente com esperança, não para trás com medo. Ajuda-os a perdoar aqueles que os feriram, incluindo a si mesmos. O perdão é libertador. Traz cura e paz. Senhor, onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve abandono, traz a certeza da Tua presença constante. Onde houve fracasso, traz a promessa de novos começos. Tu fazes novas todas as coisas. O passado não define o futuro quando Tu estás no controle. Então declaramos liberdade sobre cada vida. Liberdade das correntes do passado, liberdade para viver plenamente o presente, liberdade para sonhar com o futuro. Senhor, abençoa os nossos filhos e jovens. Eles crescem numa geração marcada pela ansiedade. As pressões sociais, as comparações constantes nas redes sociais, as incertezas quanto ao futuro. Pai, guarda os seus corações e as suas mentes. Dá-lhes identidade firme em Ti, não nas opiniões dos outros. Ajuda-os a entender o seu valor em Ti, não no número de curtidas ou seguidores. Para os jovens que enfrentam ansiedade quanto ao futuro profissional, quanto aos estudos, quanto aos relacionamentos, traz clareza e direção. Mostra-lhes o caminho que devem seguir. Dá-lhes mentores sábios que possam guiá-los. Protege-os de decisões precipitadas, tomadas por ansiedade. Senhor, levanta esta geração com fé inabalável, com confiança em Ti, com paz interior. Que sejam luz numa geração ansiosa, mostrando que é possível viver em paz, mesmo em tempos turbulentos. Pai, pedimos pelos nossos idosos.
Muitos enfrentam ansiedade quanto à saúde que declina, quanto à solidão, quanto ao sentimento de inutilidade. Senhor, conforta cada coração idoso. Mostra-lhes que são valiosos, que a sua vida tem propósito, que ainda há muito que podem contribuir. Dá-lhes saúde e vitalidade. Alivia as dores do corpo. Traz companhia para aqueles que se sentem sozinhos. Ajuda as famílias a honrarem e cuidarem bem dos seus idosos, que não sejam esquecidos nem negligenciados. Senhor, usa os idosos como fontes de sabedoria e experiência para as gerações mais novas, que possam contar histórias da tua fidelidade ao longo dos anos, que sejam testemunhas vivas de que tu nunca abandonas os teus filhos. Abençoa cada pessoa de idade avançada com paz, com alegria, com a certeza de que o melhor ainda está por vir na eternidade contigo. Senhor, abençoa aqueles que sofrem com ansiedade social, que têm medo de interagir com outras pessoas, que se sentem julgados constantemente. Liberta-os deste medo paralisante. Dá-lhes confiança para se expressarem, para compartilharem os seus dons, para serem quem tu os criaste para ser. Ajuda-os a entender que a opinião mais importante é a tua, não a dos homens. Para aqueles que sofrem com ataques de pânico, que sentem o coração disparar, a respiração falhar, o medo tomar conta sem motivo aparente, traz cura. Acalma o sistema nervoso, restaura o equilíbrio, dá estratégias práticas para lidar com estes momentos. Senhor, que possam buscar ajuda profissional sem culpa, entendendo que tu usas médicos e terapeutas como instrumentos de cura. Mas, acima de tudo, que experimentem o teu toque curador, que vai além do que a medicina pode fazer. Senhor, abençoa aqueles que lideram, que têm responsabilidade sobre outras pessoas. Pastores, líderes empresariais, professores, gestores. A ansiedade da liderança pode ser pesada, a preocupação com aqueles que estão sob os seus cuidados. Dá-lhes sabedoria para liderar bem. Dá-lhes discernimento para tomar decisões acertadas. Livra-os da ansiedade de ter que agradar a todos. Ajuda-os a buscar a tua aprovação acima de tudo. Para os pastores que carregam as dores do rebanho, que ouvem tantos problemas, tantas aflições, dá-lhes força emocional e espiritual. Guarda-os do esgotamento, levanta pessoas que possam cuidar deles também. Senhor, abençoa cada líder com clareza de visão, com coragem para fazer o que é certo, com compaixão pelas pessoas, mas com firmeza nos princípios. Que possam liderar sem ansiedade, confiando que tu és o verdadeiro líder. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam processos judiciais, problemas legais, situações complicadas que geram muita ansiedade. Senhor, tu és o juiz de toda a terra. Tu vês toda a verdade. Intervém nestas situações. Traz justiça onde há injustiça. Traz resolução onde há conflito prolongado. Dá sabedoria aos advogados e juízes envolvidos. Que a verdade prevaleça. Para aqueles que foram falsamente acusados, vindica-os. Para aqueles que cometeram erros, traz oportunidade de redenção. Senhor, que estas situações difíceis não roubem a paz. Que mesmo no meio do processo, haja confiança de que tu estás no controle. Acelera as resoluções que precisam ser aceleradas. Traz favor nos tribunais. Que os resultados sejam melhores do que o esperado. Declaramos vitória jurídica sobre cada vida que precisa neste momento. Pai, pedimos por aqueles na área da saúde que enfrentam ansiedade profissional. Médicos, enfermeiros, cuidadores que lidam diariamente com dor, sofrimento e morte. Senhor, fortalece-os, guarda-os do esgotamento emocional. Dá-lhes sabedoria para tratar os pacientes. Protege-os de erros médicos. Renova as suas forças a cada dia. Para aqueles que trabalham em situações de emergência, que precisam tomar decisões rápidas sob pressão, dá clareza mental.
que possam fazer o seu trabalho com excelência, mas sem carregar ansiedade excessiva. Senhor, usa-os como instrumentos de cura, que através das suas mãos o teu poder curador flua. Abençoa cada profissional de saúde, protege-os de doenças, dá-lhes saúde física e emocional, que possam continuar servindo com compaixão e dedicação. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em segurança, policiais, bombeiros, militares, seguranças. Eles enfrentam perigos reais que geram ansiedade legítima. Pai, protege cada um deles. Guarda-os nas suas missões. Traz-os em segurança de volta para as suas famílias. Dá-lhes discernimento nas situações de risco. Livra-os de emboscadas, de acidentes, de violência. Senhor, abençoa as suas famílias que vivem com a ansiedade de ter um ente querido numa profissão de risco. Dá paz aos seus corações. Guarda os seus lares. Para aqueles que já perderam colegas em serviço, consola os seus corações. Cura as memórias traumáticas. Ajuda-os a continuar servindo, apesar do medo. Senhor, levanta proteção angelical sobre cada pessoa que trabalha protegendo outros. Que os teus anjos acampem ao redor deles. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam mudanças grandes na vida. Mudança de cidade, de país, de emprego, de estado civil. As mudanças geram ansiedade porque representam o desconhecido. Senhor, vai adiante e prepara o caminho. Para aqueles que estão a mudar de residência, facilita o processo. Traz as pessoas certas para ajudar. Que a adaptação ao novo lugar seja suave. Para aqueles que estão a começar um novo emprego, dá confiança e competência, que causem boa impressão, que se adaptem rapidamente. Para aqueles que estão a passar por mudanças no estado civil, seja casamento, divórcio ou viuvez, dá graça para cada etapa. Senhor, ajuda-nos a abraçar as mudanças em vez de resistir a elas. Porque tu fazes novas todas as coisas. Porque às vezes precisamos sair do velho para entrar no novo que preparaste. Dá-nos fé para os novos começos. Senhor, abençoa aqueles que estão a preparar-se para exames importantes, estudantes que enfrentam provas decisivas, profissionais que precisam de certificações. A ansiedade de desempenho pode ser paralisante. Pai, acalma cada mente ansiosa. Dá clareza de pensamento, ajuda-os a reter o que estudaram. No dia da prova, traz paz, que possam fazer o seu melhor sem o peso da ansiedade. Para aqueles que já reprovaram antes, dá nova oportunidade e novo ânimo. Senhor, abençoa o processo de aprendizagem. Que estudar não seja apenas um fardo, mas uma alegria. Dá amor pelo conhecimento. Para os professores que preparam os alunos, dá-lhes paciência e métodos eficazes. Senhor, declara a aprovação sobre cada pessoa que está a estudar com dedicação. Que vejam os frutos do seu esforço. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam decisões importantes, decisões que podem mudar o rumo da vida. Senhor, dá clareza, mostra o caminho certo, fecha as portas que devem ser fechadas. Abre as portas que devem ser abertas. Ajuda-os a discernir a tua vontade. Livra-os da ansiedade de tomar a decisão perfeita. Ajuda-os a entender que quando buscam a tua direção, tu podes redirecionar o caminho se necessário. Dá paz quanto às decisões tomadas. Que não fiquem ruminando e se tivesse escolhido diferente. Senhor, para aqueles que tomaram decisões erradas no passado e agora vivem com ansiedade quanto às consequências, traz redenção. Tu podes transformar até os nossos erros em algo que trabalhe para o nosso bem. Nada está perdido quando está nas tuas mãos. Traz restauração onde houve destruição. Traz beleza onde houve cinzas. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de pessoas doentes. Cuidadores que abriram mão da sua própria vida para cuidar de um familiar.
A ansiedade de ver o sofrimento do ente querido, de não saber quanto tempo mais, de lidar com as próprias limitações. Pai, fortalece cada cuidador. Dá-lhes paciência sobrenatural. Renova as suas forças. Envia ajuda prática. Que não tenham que carregar o peso sozinhos. Para aqueles que cuidam de pessoas com doenças degenerativas, vendo-as piorarem gradualmente, dá graça especial. Consola os seus corações. Para aqueles que cuidam de pessoas acamadas, que precisam de atenção constante, dá sabedoria e energia. Senhor, abençoa também aqueles que estão a ser cuidados. Que não se sintam um fardo, que sintam o amor através dos cuidados recebidos. Traz cura onde for possível. Traz conforto onde a cura não vier. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam infertilidade, que desejam tanto ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A ansiedade de cada mês que passa, de cada tratamento que não funciona, de ver outros terem o que tanto desejam. Senhor, consola estes corações. Tu és o Deus que abre ventres, Tu és o Deus dos milagres. Declara fertilidade, declara concepção, declara gestações saudáveis. Para aqueles que já perderam bebês, cura a dor profunda. Consola como só Tu podes consolar. Para aqueles que estão a considerar adoção, abre os caminhos, facilita os processos, conecta pais e filhos que devem estar juntos. Senhor, para aqueles que precisam aceitar que não terão filhos biológicos, dá paz quanto a este caminho. Mostra outros propósitos, outras formas de deixar legado, porque uma vida não é menos valiosa por não ter gerado filhos. Tu tens um plano perfeito para cada vida. Pai, nestes momentos finais da nossa oração, queremos mergulhar ainda mais profundamente na Tua presença. Senhor, toca cada pessoa de forma individual. Tu conheces cada nome, cada história, cada luta específica. O que parece genérico para os homens é específico para Ti. Tu conheces os detalhes que ninguém mais conhece, as preocupações secretas, os medos não confessados, as ansiedades escondidas. Nada está oculto de Ti. E em vez de nos envergonharmos disso, encontramos conforto, porque Tu conheces tudo e ainda assim nos amas completamente. Senhor, ministra agora a cada coração de forma pessoal. Fala aquela palavra que cada pessoa precisa ouvir. Traz aquela revelação que vai mudar a perspectiva. Cura aquela ferida que está na raiz da ansiedade. Liberta daquela prisão emocional. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que ouve. Tu és o Deus que responde. Senhor, pedimos um derramamento especial do Teu Espírito Santo neste momento, que o Consolador venha com poder. Que a Sua presença encha cada ambiente onde alguém está a ouvir esta oração. Que haja uma atmosfera de céu. Que o sobrenatural invada o natural. Espírito Santo, vem trazer paz aos corações ansiosos. Vem trazer cura às mentes atormentadas. Vem trazer liberdade aos cativos do medo. Manifesta o Teu poder. Toca com fogo santo. Queima toda ansiedade. Derrete todo medo. Destrói toda a fortaleza mental que prende as pessoas em ciclos de preocupação. Espírito Santo, ensina-nos a viver dependentes de Ti. A cada momento que a ansiedade tentar voltar, que possamos invocar a Tua presença. Que possamos ser cheios e revestidos de poder. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E declaramos liberdade agora. Pai, abençoa este dia 21 de janeiro de 2026 de forma especial. Que seja marcado na memória como o dia em que algo mudou. O dia em que a ansiedade começou a perder o seu poder. O dia em que a decisão de confiar em Ti foi renovada. Senhor, que ao longo deste dia, sinais da Tua presença sejam evidentes. Que pequenos milagres aconteçam. Que confirmações da Tua fidelidade surjam. Que cada pessoa possa terminar o dia com um testemunho de como Tu agiste. Declara bênçãos sobre este dia. Declara proteção.
declara provisão, declara paz. Que seja um dia produtivo, mas sem correria ansiosa. Um dia de conquistas, mas sem pressão excessiva. Um dia de desafios, mas com a certeza de que não estamos sozinhos. Tu vais conosco, tu estás em nós. Tu ages através de nós. Senhor, pedimos que guardes a nossa boca neste dia, que não falemos palavras de ansiedade, de medo, de negatividade, que as nossas palavras sejam de fé, de esperança, de gratidão. Ajuda-nos a declarar as tuas promessas em voz alta, que possamos profetizar sobre a nossa própria vida, declarar que somos mais do que vencedores, declarar que tudo coopera para o nosso bem, declarar que o melhor ainda está por vir. Senhor, que as nossas palavras tenham poder criativo, que edifiquem e não destruam, que tragam vida e não morte. Livra-nos de reclamar constantemente, livra-nos de falar mais dos problemas do que das soluções. Livra-nos de espalhar ansiedade aos outros através das nossas palavras, que sejamos fontes de encorajamento. Que as nossas palavras tragam paz aos ambientes, que possamos ser sal e luz. Pai, abençoa os nossos pensamentos ao longo deste dia. Tu disseste em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que devemos pensar em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Ajuda-nos a disciplinar a nossa mente. Quando pensamentos ansiosos vierem e virão, dá-nos autoridade para rejeitá-los. Ensina-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Que possamos substituir pensamentos de medo por pensamentos de fé, pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, pensamentos de fracasso por pensamentos de vitória. Senhor, renova a nossa mente, transforma-nos pela renovação do nosso entendimento. Que possamos pensar como tu pensas, ver como tu vês, crer como tu queres que creiamos. Nossa mente é campo de batalha, mas declaramos vitória nesta batalha. Senhor, pedimos que abençoes os nossos 5 sentidos neste dia, que os nossos olhos vejam as tuas maravilhas, que notemos as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. A beleza da natureza, o sorriso de uma criança, a gentileza de um estranho. Que os nossos ouvidos ouçam a tua voz acima de todas as outras vozes. Que possamos discernir a tua direção em meio ao barulho do mundo. Que o nosso tato sinta a tua presença. Que haja momentos hoje em que sentimos fisicamente que tu estás perto. Que o nosso olfato e paladar nos lembrem das tuas bênçãos. Que possamos saborear e ver que o Senhor é bom. Senhor, ajuda-nos a estar presentes no momento. A ansiedade nos tira do presente e nos leva para o futuro. Mas tu nos convidas a viver o agora, a aproveitar este momento, a estar conscientes da tua presença aqui e agora. Pai, abençoa os nossos encontros deste dia. Cada pessoa com quem vamos interagir foi colocada no nosso caminho por ti. Que sejamos bênção para cada pessoa, que a nossa paz seja contagiante, que o nosso testemunho de confiança em ti inspire outros. Para aqueles que vão ter conversas difíceis hoje, dá sabedoria e graça, que as palavras certas fluam, que haja compreensão mútua, que conflitos sejam resolvidos. Para aqueles que vão conhecer pessoas novas, que sejam conexões divinas, relacionamentos que tu ordenaste. Senhor, usa-nos como instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver ansiedade, que levemos a tua paz. Que sejamos portadores da tua presença por onde formos. Senhor, pedimos pela noite que virá depois deste dia, que possamos deitar em paz e dormir tranquilos. Que a insônia causada pela ansiedade não tenha lugar,
Tu prometeste dar sono aos teus amados, conforme Salmo capítulo 127, versículo 2. Então declaramos noites de sono profundo e restaurador. Que ao deitar, possamos entregar o dia nas tuas mãos, revisar não com ansiedade, mas com gratidão. Agradecer pelas vitórias, aprender com os desafios, perdoar os erros. Que possamos dormir com a consciência tranquila. Senhor, guarda os nossos sonhos, que não sejam atormentados por pesadelos, que sejam restauradores, que acordemos amanhã renovados, prontos para um novo dia, que cada manhã seja uma nova oportunidade de confiar em Ti, que cada amanhecer seja um lembrete de que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Pai, declaramos proteção sobre cada vida. Proteção física, emocional, espiritual. Coloca um cerco de proteção ao nosso redor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhum mal nos sobrevirá, que os teus anjos acampem ao nosso redor. Senhor, protege-nos de acidentes, protege-nos de doenças, protege-nos de pessoas mal intencionadas, protege-nos de nós mesmos, das nossas próprias decisões impulsivas motivadas pela ansiedade. Guarda os nossos passos, dirige os nossos caminhos, que andemos em segurança. Senhor, protege especialmente as nossas famílias, nossos filhos onde quer que estejam, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, que o sangue de Jesus cubra cada membro da família, que estejamos debaixo da sombra do Onipotente, que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Senhor, abençoa as nossas finanças de forma sobrenatural. Sabemos que esta é uma área que gera muita ansiedade. Então pedimos provisão abundante, que o dinheiro seja suficiente e sobre, que possamos pagar todas as contas em dia e ainda ter para abençoar outros. Abre janelas de oportunidade financeira, traz aumentos, promoções, novos contratos, clientes. Para aqueles que têm dívidas, mostra o caminho da quitação. Dá estratégias de organização financeira. Ensina-nos a ser bons administradores do que Tu nos dás. Senhor, quebra ciclos de pobreza e escassez. Declara abundância, não para acumularmos egoistamente, mas para sermos canais de bênção. Que possamos ser generosos, que possamos ajudar quem precisa. Que o nosso coração não esteja apegado ao dinheiro, mas que o dinheiro esteja a serviço do reino. Prospera o trabalho das nossas mãos. Pai, pedimos cura completa, cura física para todo o corpo que está doente. Toca com Teu poder curador. Restaura órgãos, regula sistemas, elimina doenças. Para aqueles com doenças crônicas, traz alívio e controle. Para aqueles com diagnósticos graves, declara cura sobrenatural. Para aqueles à espera de cirurgias, que sejam bem-sucedidas. Para aqueles em tratamento, que haja eficácia. Senhor, cura também as doenças emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Toca com Teu poder. Equilibra a química cerebral. Cura traumas. Restaura a saúde mental. Para aqueles que tomam medicação, que seja eficaz. Para aqueles que fazem terapia, que haja progresso. Mas, acima de tudo, que experimentem o Teu toque, que vai além do que a medicina pode fazer. Tu és Jeová Rafá. Tu és o médico dos médicos. Senhor, abençoa os nossos sonhos e propósitos. Às vezes a ansiedade nos paralisa e não perseguimos o que Tu colocaste no nosso coração. Dá-nos coragem para dar passos de fé, para sair da zona de conforto, para arriscar. Mostra-nos claramente qual é o próximo passo. Não precisamos ver toda a escada, apenas o próximo degrau. Dá-nos sabedoria para planejar, mas fé para confiar que Tu vais guiar. Para aqueles que abandonaram sonhos por causa do medo, reaviva esses sonhos. Sopra vida nova. Mostra que não é tarde demais. Que contigo nunca é tarde para recomeçar. Para aqueles com projetos parados, dá impulso para retomar. Remove os obstáculos.
facilita os caminhos. Senhor, que possamos viver vidas de propósito, não de mera sobrevivência, que possamos fazer diferença no mundo, que possamos deixar legado. Pai, pedimos por avivamento espiritual, que este dia marque o início de um novo tempo na nossa caminhada contigo. Que a nossa fé seja renovada, que o nosso primeiro amor seja restaurado, que a paixão por ti seja reacesa. Perdoa-nos por termos esfriado, por termos deixado a rotina apagar o fogo. Senhor, batiza-nos novamente com fogo, enche-nos do teu Espírito até transbordar. Que sejamos testemunhas poderosas do teu amor, que a nossa vida aponte para ti. Senhor, usa-nos para trazer outros a ti. Dá-nos ousadia para compartilhar o Evangelho, para contar o que tu tens feito, para ser luz em meio às trevas. Que a nossa paz em meio à ansiedade seja um testemunho do teu poder. Que outros queiram conhecer a fonte desta paz. Usa a nossa história para glorificar o teu nome. Senhor, abençoa a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Que seja um lugar de refúgio para os ansiosos. Um lugar de acolhimento para os aflitos, um lugar de cura para os feridos, que não haja julgamento, mas compaixão, que não haja frieza, mas amor genuíno. Senhor, levanta líderes sensíveis às necessidades emocionais do povo, que saibam ministrar não apenas ao espírito, mas também à alma. Que haja grupos de apoio, aconselhamento, cuidado pastoral efetivo. Que a igreja seja verdadeiramente o corpo de Cristo na terra. Senhor, une o teu povo, que não haja divisões, que haja amor uns pelos outros, que carreguemos os fardos uns dos outros, que choremos com os que choram e alegremo-nos com os que se alegram, que sejamos família de verdade. Pai, pedimos pelo nosso país e pelo mundo. Há tanta ansiedade coletiva, guerras, conflitos, crises econômicas, desastres naturais. Senhor, intervém, traz paz às nações, levanta líderes sábios e justos, protege os inocentes, consola os que sofrem. Para aqueles em zonas de guerra, traz segurança. Para aqueles em países em crise, traz estabilidade. Para aqueles que fogem de perseguição, abre portas de refúgio. Senhor, que o teu reino venha. Que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Apressamos a tua volta. Ansiamos pelo dia em que não haverá mais dor, nem pranto, nem ansiedade. Quando tu enxugarás toda lágrima. Quando tudo será feito novo. Mas até que esse dia chegue, ajuda-nos a ser sal e luz, a fazer diferença onde estamos. Senhor, enquanto nos aproximamos do fim desta oração, queremos te agradecer. Agradecer por nos ouvires, agradecer por te importares, agradecer por nunca nos abandonares. Mesmo quando a ansiedade nos faz sentir sozinhos, tu estás lá. Mesmo quando o medo nos faz duvidar, tu és fiel. Mesmo quando as circunstâncias gritam derrota, tu declaras vitória. Obrigado por seres o nosso refúgio. Obrigado por seres a nossa paz. Obrigado por seres tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada além de ti. Tu és suficiente. Tu és mais do que suficiente. Em ti encontramos descanso. Em ti encontramos alegria. Em ti encontramos propósito. Em ti encontramos paz. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia que se inicia. Obrigado pela oportunidade de viver, de servir, de amar. Obrigado por tudo. Pai Celestial, encerramos esta oração com corações gratos e renovados. Obrigado por nos permitires vir à Tua presença nesta manhã de 21 de janeiro de 2026. Obrigado por ouvires cada palavra, cada súplica, cada clamor. Tu és um Deus que nunca nos abandona, que caminha conosco em cada vale, que celebra conosco em cada monte. A ansiedade pode ter tentado roubar a nossa paz, mas hoje declaramos que ela não tem mais poder sobre nós. Fixamos os nossos olhos em Ti, Senhor Jesus, e encontramos tudo o que precisamos.
Que cada manhã seja um novo começo, guiada por esta certeza de que Tu estás no controle. Que vivamos cada dia na Tua presença, conscientes do Teu amor, seguros na Tua fidelidade. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada ação, em cada pensamento. Entregamos este dia nas Tuas mãos. Confiamos que Tu farás muito mais do que pedimos ou pensamos. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus neste momento, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa ouvir sobre a paz que só Jesus pode dar. Escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé, como um testemunho de que crês nas promessas de Deus. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e trazer esperança ao teu coração. Não estás sozinho nesta jornada. Somos uma família de fé que se apoia mutuamente, que ora uns pelos outros, que celebra as vitórias juntos. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo agora e sempre. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que este seja um dia abençoado, cheio da presença de Deus, onde a ansiedade dá lugar à confiança e o medo dá lugar à fé. Vai em paz, sabendo que o Senhor está contigo. Amém e amém.